Olá meninos, esse vídeo é voltado para o TCC 2 da Unibra, tá? Então eu vou explicar um pouquinho sobre o trabalho que eu mandei para vocês. Eu já mandei um esqueleto, já todo formado com o que vocês vão preencher. E aí tem algumas coisas que vocês vão pegar lá do TCC1, se vocês não mudaram o tema, vocês podem resgatar lá do TCC1 e copiar aqui de volta. E outras coisas não, eu vou explicando à medida que for mostrando aqui o trabalho para vocês, tá bom? Presta atenção aí. Bom, meninos, aqui tá a estrutura do TCC2 de vocês, né? Essa parte aqui, essa capa e essa contracapa é idêntica à primeira. O que vai mudar é só esse texto aqui, tá? Porque agora é o TCC2, aí vocês devem deixar esse mesmo texto aqui. E aí a gente tem essa folha de aprovação que vocês vão precisar preencher, tá? Com o nome de vocês, o título, o nome do artigo, do jeito que tá aí, tá certo? Do jeito que eu mandei pra vocês. Aqui a gente tem uma dedicatória, que é o momento de vocês agradecerem e dedicar esse trabalho a alguém que vocês acham que contribuiu de alguma forma para a finalidade da faculdade, né? O bacharelado de enfermagem de vocês. Os agradecimentos também, quem vocês devem agradecer. E aí, nessa parte aqui de agradecimento e dedicatória, como é um trio, cada uma pode escrever o que quiser, tá? Pode ser 3, uma de cada uma, ou pode ser só um contemplando todas as colegas, tá? A gente tem uma frase aqui, essa frase ela é opcional, certo? Você coloca se quiser. Uma frase de impacto que você acha que é importante, que você acha que talvez que você leve isso na vida de vocês, que ajudou vocês a concluir esse curso, certo? Também pode ser. E aí a gente vem para o sumário. Se vocês notarem o sumário, ele já está um pouco mais diferente do que vocês têm em TCC1, porque agora a gente vai ter o referencial teórico, e aqui tem o subtópico. Esse subtópico, depois você vai mudar o nome desse subtópico para um título, certo? Vocês vão botar lá. A gente vai ter os resultados e discussões que a gente não tinha antes, e as considerações finais vão ser mudadas também. Então, a introdução, se você não mudou o tema, ela pode ser a mesma, tá? Do TCC1, você vai copiar e cola. O resumo também, ele vai ser no começo, que vocês colocaram o objetivo do trabalho de vocês, a metodologia do trabalho de vocês, ele pode permanecer o mesmo. Mas a parte de resultados esperados, que foi o que vocês colocaram em TCC1, isso aí vai ter que mudar, tá certo? Então, o resumo, uma parte a gente vai usar do TCC1 e outra parte a gente vai ter que acrescentar, que foi do TCC2, tá? E aqui a gente tem a introdução. Como eu falei para vocês, a introdução, se por acaso vocês não mudaram o tema, vocês podem usar a mesma introdução, só é copiar e colar do jeito que está lá em TCC1, tá certo? Aí tem a metodologia, que assim como eu fiz em TCC1, tudo que está em amarelo é porque é para vocês mudarem colocando de acordo com o trabalho de vocês. Por exemplo, aqui tem, digite a sua questão de pesquisa. Então, lá em TCC1 tem a questão de pesquisa, e aí você bota aqui, ela aqui, escreve ela aqui. A gente vai procurar os descritores e vai botar aqui descritor 1, 2 e 3. E essa parte aqui da busca, até aqui embaixo, que não tinha em TCC1 e agora em TCC2 ela vai aparecer, eu vou ensinar vocês como é que vocês vão fazer. Mas, de qualquer forma, só o que vai mudar é o que está em amarelo. O resto continua do mesma estrutura, não é para mudar nada. E aí a gente vai ter o referencial teórico. Então, o que seria esse referencial teórico, né? O referencial teórico é um aprofundamento sobre o tema do trabalho de vocês. Por exemplo, se você está estudando assistência de enfermagem no câncer de próstata, é um tema, certo? E aí, se você o seu trabalho é sobre isso, um dos subtópicos que você vai falar é sobre o câncer de próstata. Aí você vai começar falando do macro até a parte específica. Por exemplo, o que é um câncer? Câncer é uma mudança na estrutura da célula, que ela perde a funcionalidade, não sei o que. Você vai começar explicando o que é câncer, até os principais cânceres que existem hoje em dia, trazer um dado epidemiológico sobre os principais cânceres que mais acomete. Aí vai entrar na parte de câncer de próstata, que é um dos principais que acometem o homem.
Aí você pode falar um pouquinho sobre ele, se ele mata muito, se ele é muito comum ou se ele é raro, tudo isso. E aí, por fim, você fecha esse tópico, esse é um subtópico do seu referencial teórico. Que outro subtópico você poderia trazer? Você pode trazer a política de saúde do homem. E aí você pode botar lá o título: Política de Saúde Integral, Política Nacional Integral de Saúde do Homem. E aí você vai e escreve sobre a política. A política, ela veio porque os homens, eles são, por muitos anos, eles foram marginalizados pela sociedade, porque o homem não poderia parecer frágil, e por esse motivo o homem não era invisibilizado pelos roteiros de saúde pública. Hoje em dia, a cada 5 pessoas que morrem, 4 são homens, geralmente por causas externas e evitáveis. Então você pode falar um pouquinho do homem e depois lá no final você vai lá e restringe. Entre as principais causas de mortalidade do homem está aí causas externas, acidentes que são acidentes automobilísticos e violência, aí pode ser doenças cardiovasculares, aí entre os cânceres, entre os principais cânceres estão, aí tem do pulmão, tem do intestino e vai ter também o de próstata, tá certo? Então você vai destrinchar isso tudo. E por fim, você pode fazer um terceiro subtópico, que é sobre a assistência de enfermagem. Então aí você vai começar a assistência de enfermagem para o homem. Aí você vai começar a trilhar. O homem, por si só, ele não procura muito assistência, saúde, porque a gente tem uma cultura machista entre que o homem ele não tem essa cultura de buscar assistência à saúde, porque ele não pode transparecer uma pessoa frágil, não sei o que. Então, você pode começar a trilhar nessa forma. Então, aí eu já fechei 3 subtópicos para vocês. Se vocês estão com alguma dificuldade de, professora, eu não sei que subtópico eu vou fazer, conversa comigo que eu posso orientar vocês que tipo de subtópico vocês vão fazer. Geralmente, cada subtópico desse tem que ter uma folha a 2. São 2 folhas, só você destrinchando tudo, o mínimo uma folha, no máximo 2, 3, tá? É como se fosse uma introdução que vocês fossem fazer sobre aquele tema. Então, você tem que escrever tudo o que você sabe sobre aquele tema. Claro que com as regras da ABNT, com referência, com citação. Professora, eu sei que câncer de próstata é um dos cânceres que mais acomete o homem. Eu posso escrever isso lá? Pode, mas você precisa citar, porque se você sabe disso, você soube através de algum estudo, alguma informação. Então, não pode só escrever qualquer coisa e dizer que foi você, porque nada que a gente escreve foi a gente que criou. Tudo que a gente escreve, a gente pegou essa informação de algum lugar, tá certo? Então, essa é uma parte muito trabalhosa do TCC de vocês e que vocês têm que prestar bastante atenção nisso, que é o referencial teórico, tá bom? Vamos para a próxima parte. Então, passou essa parte do referencial teórico, a gente vai ter os resultados e discussão, que eu também já deixei aqui em amarelo, que é para mudar, tudo que está em amarelo é porque vai ter que mudar e se adaptar ao trabalho de vocês, mas o que está em branco é para deixar do jeito que está, não é para apagar, tá certo? E aqui vem o preenchimento desse quadro. Como é que a gente vai preencher esse quadro? Esse quadro ele é preenchido com artigos científicos, que na próxima aulinha eu vou explicar a vocês como é que vocês vão achar esse artigo. Não é só abrir lá a Biblioteca Virtual em Saúde e pegar o primeiro artigo que vê pela frente, não. Tem todo um roteiro que vocês têm que seguir para poder achar esses artigos. Por exemplo, aqui tem um artigo: Cuidados paliativos sob a ótica dos familiares, parentes, neoplasia do pulmão. E aí, quem é o autor dessa obra? Furtado e Leite, 2 pessoas diferentes. Quando foi, o ano que foi, aqui ó, o ano que foi, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês. Qual foi o ano que foi publicado esse artigo? 2017. Aí o título do artigo, aí você vai lá e bota o objetivo do artigo. Todo artigo tem um objetivo, inclusive o de vocês tem um objetivo também, né? Agora, nesse TCC2, vocês vão colocar o objetivo lá no final da introdução. E a síntese é o que vocês acharam. Qual foi a responder na questão de pesquisa de vocês? Essa parte dos resultados de discussão eu vou fazer outro quadro, outro vídeo mostrando a vocês como é que faz isso, tá certo? Não se preocupe em relação a isso. Quantos artigos deve ter, professora? Uma boa revisão da literatura, ela tem entre 12 e 20 artigos, tá?
Ah, professora, eu só achei 6, porque meu tema é muito raro. Aí tudo bem, se seu tema for raro, pode ser menos que isso, mas se seu tema não for raro, é porque você não procurou bem. Então tem que voltar para procurar mais, tá certo? As considerações finais e só. Aí tem as referências e acabou-se, tá? Apêndice e anexo só se coloca se for necessário. Aí eu vou avisar para vocês quando é que bota e quando é que não bota. Tá certo? Basicamente esse, minha gente, é o TCC de vocês. Onde foi que eu peguei isso? Lá, ó, no manual. Vocês recebem o manual, Vanus que envia para vocês esse manual. É o manual que lá no finalzinho dele, ó, vai ter toda essa partezinha aqui explicando a mesma coisa que eu trouxe, que eu botei ali para vocês. É a mesma coisa, tá vendo? Ó, do mesmo jeitinho. Então é só pegar e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem recorrer ao manual de vocês. É indicado que todos vocês já tenham lido esse manual, tá? Bom, basicamente é isso. É isso que vocês vão trazer do TCC 1 para o 2. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo.